pessoa surta não só pelo problema que aconteceu, mas ela surta por todo o turbilhão mental criado por aquele problema. Sim. Então a pessoa, ela cria uma perspectiva do problema e ela leva aquilo para dentro da cabeça dela. E aquilo fica na cabeça dela remoendo. Faz ela perder o sono, faz ela não comer ou comer demais, faz ela simplesmente não dormir, ela buga, entendeu? E tudo isso acontece pelo que está passando na cabeça dela. Então eu vejo que boa parte do surtar está relacionado a questões que a pessoa criou dentro da cabeça dela, que às vezes é muito maior do que o problema em si. E que talvez nunca aconteça no mundo real. Pessoal, muito boa noite, meu nome é Flávio. Marcela. Sejam muito bem-vindos ao Equanimidade. E aqui no Equanimidade a gente ensina você a ter um equilíbrio emocional para você conseguir lançar sem surtar. Se você é lançador digital expert, você está no lugar certo. Vamos ver o que a gente pode ajudar dentro da sua cabecinha para você ter melhores lançamentos e se sentir bem, né? Tá um pouco mais tranquilo, mentalmente melhor, para você poder encarar todo esse mundo caótico dos lançamentos digitais. Lembrando que quando a gente fala lançamento, a gente não está se referindo propriamente dita em alguma fase específica. Ou, por exemplo, abrindo um carrinho, fechando um carrinho. Não, a gente está se referindo a todo o processo que envolve o lançamento. E o papo de hoje, pessoal, é o seguinte: os motivos que levam o lançador digital a surtar. Vocês acham que o lançador digital é uma pessoa surtada? O expert é uma pessoa surtada? O que vocês acham? O que você acha, Marco? Ou que em algum momento do lançamento dá uma surtadinha? É sobre isso que a gente vai falar e a gente vai explicar também os motivos que levam o lançador digital e o expert, é claro, pra surtar. Você já surtou, amor, no lançamento digital? Que joga a primeira pedra, que joga a primeira pedra quem nunca surtou, né? É, com certeza. Que jogue. Deixa eu fazer uma analogia engraçada, vamos ver. Ó, retenção. Não me vê nenhuma aí, vai falar que jogue o primeiro mouse. Que jogue o primeiro gerenciador de Facebook que nunca surtou no lançamento. Não joga o gerenciador, pelo amor de Deus. Não, senão ele buga. Galera, vamos falar sobre isso hoje. Ver o que buga na cabeça aí dos lançadores expert com relação a essa questão do surtar, tá bom? Vamos bater um papo sobre esses motivos aí, tá bom? Então vamos analisar o seguinte. Primeiro ponto. O que é surtar num lançamento digital? Posso dar um passo para trás? Pode. O que é surtar? Vamos pensar nisso. O que é surtar, né? Assim, não tô entrando em definição técnica de dicionário. Estamos entrando numa definição que nós mesmos estipulamos sobre a nossa Roma. E se a gente tá falando é porque é verdade. É claro que você vai ficar ansioso, nervoso, irritado. Alguma coisa sai do controle. Nem todo plano sobrevive a campo de batalha. As coisas, o gerenciador trava, bloqueia, o teu anúncio é rejeitado, o teu vídeo não é distribuído, a tua página simplesmente sai do ar, o teu e-mail, a entregabilidade é uma bosta, você tá editando vídeo, acontece alguma cagada. É claro que coisas que fogem do nosso controle acontecem. A gente sabe disso. Você sabe que esse mundo que a gente tá... Quem tá nesse mundo e acha que é aquele mundo todo romantizado de ficar com o laptop na beira da praia, você tá no lugar errado. E provavelmente você já descobriu que não é assim. Então é claro que a gente vai ficar nervoso, estressado, irritado, ansioso, pilhado. Alguns momentos mais, alguns momentos menos. Mas isso não significa que você tá surtado. Só que se você fica nervoso, você fica irritado, você começa a ficar mais ansioso. Você começa a fazer alguma outra coisa e vem alguém que te deixa mais pilhado, mais nervoso, mais coisas começam a dar errado. Você vai cedendo a isso, vai tentando controlar aquilo que você não tem controle, vai ficando desesperado com aquilo que você realmente não tem controle, a página sai do ar, você fica desesperado, o gerenciador é bloqueado, você tenta resolver, não dá certo e você para o mundo para resolver aquilo, sendo que você tem que esperar, por exemplo, uma resposta ali do Facebook. Você já entrou em contato, vamos supor, com o suporte do teu servidor de páginas para resolver aquilo, mas você ainda tem que esperar aquela resposta, não tá mais no teu controle, mas você quer controlar aquilo. E aí você vai acumulando todo esse estresse, ansiedade, pilhado, montoeira de coisa ruim acontecendo, seja na tua cabeça, seja no externo, e aí você chega uma hora que você surta. E aí você joga tudo pra cima, você mete os pés pelas mãos, você dá coice na sombra, você
A pessoa vira pra você e fala bom dia, você fala bom dia, você sai xingando. Você tacou isso no cônjuge? No cônjuge? No cônjuge. No cônjuge. Você xinga até não sei qual geração da pessoa. E você literalmente... Tudo que você sabe da questão técnica, que você tá há um bom tempo, às vezes, se preparando, fazendo, plantando, tudo pro teu lançamento direitinho, você mete os pés pelas mãos e a questão técnica é extremamente comprometida por causa daqui, ó, a questão mental. Lembrando, a gente não tá aqui para ensinar e para falar nada da parte técnica. A gente tá aqui para falar do seu mental. Exatamente. Então, assim, surtar, esse exemplo que a Marcela deu, assim, eu achei bem completo, tá? Mas eu queria de alguma maneira resumir tudo isso, tá bom? Surtar é você simplesmente perder a capacidade de foco e concentração no momento que você não pode perder. Isso, na minha percepção, é surtar. Você não conseguir manter o sangue frio também, né? Você não conseguir manter o sangue frio. Você não manter uma constância de temperamento. Por isso que a gente fala tanto sobre equanimidade. Porque equanimidade é uma constância de temperamento. É você manter o teu temperamento no mesmo patamar durante todo o processo. E a gente está dando vários exemplos ruins aqui, mas a gente pode relacionar com coisas boas também. Vamos supor, você fechou o carrinho e você faturou muito mais do que você tinha imaginado, do que era a tua meta. Você chegou lá na tua super metona, ou bem mais, meu Deus, ROI 10, yes! E aí você fica extremamente eufórico, feliz e muito... Só que essa euforia pode também causar prejuízos. Peraí, calma, põe o pé no chão, você não vai sair agora querendo gastar todo o dinheiro. Pera, faturamento é uma coisa, lucro é outra. Montinho, montão desse faturamento, que ótimo, que maravilha que vem um faturamento muito maior do que imaginado, do que previsto. Então agora como que eu vou me organizar diante desse faturamento para ver qual é o lucro, para ver quanto que eu vou reinvestir, para ver os pagamentos que eu tenho que fazer, porque a euforia, a felicidade exacerbada, coisas muito boas, sabe? Quando você fica muito pilhado, muito agitado com coisas boas, também é negativo. Exato. Então, baseado em tudo isso, eu acho que já ficou claro o que é surtar, né? E o interessante é que as pessoas surtam. Eu vejo que existe um contexto bem interessante nesse mundo do lançamento. A pessoa surta não só pelo problema que aconteceu, mas ela surta por todo o turbilhão mental criado por aquele problema. Sim. Então, a pessoa, ela cria uma perspectiva do problema e ela leva aquilo para dentro da cabeça dela. E aquilo fica na cabeça dela remoendo. Faz ela perder o sono, faz ela não comer ou comer demais, faz ela simplesmente não dormir, ela buga, entendeu? E tudo isso acontece pelo que está passando na cabeça dela. Então, eu vejo que boa parte do surtar está relacionado a questões que a pessoa criou dentro da cabeça dela, que às vezes é muito maior do que o problema em si. E que talvez nunca aconteça no mundo real. Talvez nunca aconteça no mundo real. Quanta gente... E por que eu falo bastante sobre gerenciador, sobre isso? Porque eu que lido com a parte do tráfego. Então, quantas vezes a gente fica com medo, principalmente quando você está iniciando nesse mundo do tráfego, você fica com medo de aumentar um pouco a verba, de aumentar ali sei lá, literalmente aumentar o valor da campanha, aumentar o valor do conjunto de anúncio, aumentar o valor que você tem. Não, meu Deus do céu, que medo, vai que o CPL aumenta também, caramba, e se tudo der errado, meu Deus do céu. Ou às vezes você fica com medo de colocar, tem que fazer a distribuição dos vídeos. Não, mas se eu distribuir e ele der rejeitado, esse rejeitado vai bloquear a minha conta, se bloquear a minha conta vai acontecer isso, meu Deus do céu. Não, então na dúvida, não sei se essa palavra aqui, ela infringe uma política de privacidade, e eu não sei se o Facebook ou o Google vai gostar dessa palavra, isso pode infringir e vai dar rejeitado, mas vai que nem dá rejeitado, vai que ele já bloqueia automático. Calma. Respira. Calma, respira. Primeiro, se você nunca colocar, você nunca vai saber se vai ser rejeitado ou não. E quem nunca teve uma conta bloqueada, também que joga a primeira pedra. E se você não teve, você vai ter em algum momento. Joga o primeiro teclado. E você vai perceber que, assim, é ruim. Claro que é. Claro que causa prejuízos. Claro que não é uma coisa que você fica completamente isento, dizendo assim,
Ai, minha conta foi bloqueada, tá tudo bem, agora eu vou aqui seguir e não vou fazer nada. Você vai fazer o que precisa ser feito para reverter aquela situação. Mas você simplesmente não vai deixar de distribuir um vídeo por medo, por gerar todo esse loop de coisas que podem acontecer, como simplesmente você vai lá, coloca ele, na tua cabeça já criou o pior cenário possível, na tua cabeça já tá lá procurando alguém para encontrar um telefone de um gerente de contas para ligar, quando simplesmente você dá ali enviar, publicado, ativo. Pois é, então isso eu acredito que tem que ser levado em consideração quando a gente está definindo o que é surtar no dia a dia, né? E até mesmo surtar dentro de todo esse contexto digital que a Marcela deixou muito bem claro para vocês aí. Eu acredito que não tem mais exemplo para dar em cima desse contexto aí. A Marcela deu todos os exemplos possíveis e Não, imagináveis. existem milhares. Não, mas ficou bem completo, isso é fato. Mas não vou passar uma hora aqui falando Só sobre isso, tá? Então assim, quando a gente está falando sobre surtar, eu acho que já ficou claro. Quando nós estamos falando de uma outra coisa que muita gente acha que é surtar, mas não é. Vamos lá, vamos em detalhes aí, tá? Amor, ficar nervoso durante todas as etapas de um lançamento é surtar? Não, Ficar ansioso ou ansiosa durante as etapas de lançamento é surtar? não. Ficar preocupado nessas etapas é surtar? Eu até diria que é normal. Então, esse é o grande detalhe que a gente quis trazer nesse ponto. Porque ficar nervoso, ansioso, estressado até mesmo, tenso, preocupado com as coisas, está completamente relacionado à normalidade. É normal isso, é normal do ser humano ter preocupações, ter medos, ter receios, às vezes criar expectativas e sofrer com expectativas que não aconteceram, de coisas que não aconteceram. Então tudo isso é normal. Só que quando você está nervoso, preocupado, tudo mais, você até pode ter um comprometimento da tua capacidade cognitiva, da tua capacidade de pensar. Até você pode ter um comprometimento. Só que não chega ao ponto de você surtar. O surto faz com que você não consiga raciocinar de uma maneira ao ponto de você conseguir sair de problemas. O surto te afunda ainda mais dentro de problemas. Você percebe que você tá irritado, você percebe que tá ansioso, só que você não faz nada para reverter isso, nada para controlar isso, e vai somando, e aí acontece tudo que eu falei agora há pouco. Aí você surta. Aí você surta. Então isso é de extrema importância ser levado em consideração, porque existem coisas que são inerentes de um trabalho, ainda mais um trabalho no mundo digital. E eu até diria que, além de fazer parte, que é algo que, se não existir isso, mostra que você não tá nem aí. Que você não tá se preocupando com o resultado daquilo, que você não tá se preocupando com a pessoa que tá assistindo. Poxa, será que tá sendo interessante pra ela? Por exemplo, aqui, a gente tá produzindo esse conteúdo. Será que tá sendo interessante e importante pra você? Peraí, eu tô preocupada aqui, ó. Vou ficar preocupada aqui, preocupada no sentido bom. Vou me preocupar em montar um scriptzinho, montar um roteiro. Isso aqui, será que realmente vai gerar qualidade para quem está assistindo? Vai gerar alguma transformação? Vai fazer com que a pessoa tenha, pelo menos que seja uma uma mudançazinha, um micro resultado? Não é algo assim, vai fazer bem pro nosso ego porque eu vou mostrar que eu sou foda. Foda-se isso. É você que é importante. Só que isso é o me preocupar. Se eu não tivesse nem um pouco preocupada, no sentido de, não me importa, não me preocupo, tipo, vamos lá, vamos gravar. Só fala aí o tema, na hora ali eu vou falar. A gente vê o que faz. Tá? Isso mostra assim, eu não estou preocupada com você, eu não me importo. Eu não me importo com o melhor. É. Né? Então existe uma diferença entre você ter equanimidade e você ser uma pessoa relaxada e descompromissada com o que você está entregando. Então você ficar ansioso porque às vezes você sentiu que não fez o teu melhor. É natural, é extremamente normal. A gente tem a tendência do perfeccionismo e ninguém nunca vai ser perfeito. Então, eu acredito que ficou bem claro também, né? Tem coisas que são inerentes do ser humano. Tudo isso que a gente falou de preocupação, nervosismo, ansiedade é inerente do ser humano, mas ele não chega ao ponto de ser um surto, que faz você simplesmente perder a estribeira, perder o foco e ter qualidade e capacidade para você tomar decisões que vão impactar nos seus lançamentos. Tá? Isso é importante. Porque quando a gente está surtado, a gente toma as piores decisões do planeta, tá bom? E isso no lançamento e em lançamentos, né, no mundo digital, é bem comum também. Não, Né? além de causar malefícios gigantescos aqui,
vai te causar muitos prejuízos financeiros também. E, pessoal, por que vocês precisam saber dos motivos que levam os lançadores expert a surtarem? Tá? Por que vocês precisam? Claro, a gente daqui a pouquinho vai entrar nesse contexto dos reais motivos aí que a gente entende. A gente já tá meio que pincelando sobre eles, né? Mas por que você precisa saber? Eu tenho a minha percepção de qual é o mais importante, tá? Qual? Pra mim, faz a pergunta, o que é o mais importante? Eu tenho uma pergunta pra você. Pode falar, amor. O que é o mais importante? O mais importante, por que você precisa saber disso? Muito obrigado, que pergunta pertinente que você fez. Sou muito inteligente. É, legal. Pessoal, vamos lá. Pra gente, o que é a percepção mais importante sobre você entender esses motivos que levam os empreendedores a surtarem, tá? O motivo número 1 é que você quer resultado. Surtar faz com que você tenha menos resultado ou até mesmo não tenha resultado. O exemplo que eu dou aqui agora é o seguinte. É aquela velha história de você olhar o copo meio cheio ou meio vazio, tá? Por quê? A gente tá vazio. Não, meu tá vazio mesmo. Mas não é pelo pessimismo, não, é porque tá mesmo. Então, pessoal, tem que ser levado em consideração o seguinte. Se você busca resultado, você tem que coletar coisas positivas do resultado dos seus lançamentos. Eu e a Marcela, a gente já teve lançamento aí que a gente fez, que a gente vendeu zero. A gente investiu, sei lá, 2 mil, 3 mil reais e não voltou nada. No nosso linguajar. No nosso linguajar, ROI negativo. Só que a gente teve toda uma maturação, um amadurecimento de conhecimento. A gente entendeu alguns detalhes com relação ao tipo de lançamento que a gente estava tendo. Então, é como se fosse um grande aprendizado isso que a gente passou. Coisas que a gente já evita de errar, né? Porque tem coisas que a gente acaba errando, infelizmente, no mundo dos lançamentos, né? Mas a grande... O que eu vejo que é muito importante é assim, errar é natural, é normal. A questão é você ver aonde você está errando, o que você está fazendo de errado e evitar não cometer mais aquilo. Quer errar? Procura um outro erro. Exatamente. E por que a gente traz esse contexto? Porque quando você está olhando o copo meio vazio, tá? Você está simplesmente trazendo mais problemas para a tua percepção mental. Você vê o copo meio vazio, você vê um ROI negativo, você acha que aquilo é o fim do mundo, você fala, esse projeto é uma bosta, não vai dar certo, desiste. Sendo que você tá ali, teu primeiro semente. Então, isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Se você é levado a surtar por causa disso, a causa tá errada. Isso não pode levar você a surtar, porque você tá num caminho de produção, você tá vivenciando uma experiência que vai ter resultado a médio e longo prazo. A curto prazo pode até ter resultado? Pode. O primeiro lançamento digital que a gente fez, a gente tinha um ticket aí de 997, foi feito um desconto, porque a gente não tinha ainda tanto conhecimento de fazer tudo certinho, aqueles erros naturais, normais, aquele descontinho pros amigos, sabe? Aquele descontinho pros parceiros. Então, e foi a 797 e a gente fez 10 vendas. Então entrou aí quase 8 mil reais bruto aí. Mais. Não, foram 8 vendas. Foi mais, passou de 5 Não, dias. 10. Eu lembro que a gente comemorou quando a gente chegou nos 5 dias. Não, foram 12. Foram 12, isso. A gente fez 12 mil de faturamento no nosso primeiro lançamento. E... Eu não esqueço, porque a gente chegou nos 5... Quando a gente chegou nos 5 dígitos, eu lembro que eu falei pra você, eu falei, caramba! 5 dígitos! E a Detalhe, não foi nem o 6 em 7. Quando foi o primeiro 5. 5 em 7, a gente já ficou felizão. Não, foi 5 ali nos primeiros... Não, foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Então, eu falei, caralho! Pra gente que tava naquele início, assim, a gente ficou muito feliz. Só que daí entra aquela diferença. Tem pessoas que entram com uma expectativa alta, que querem ter um resultado X, e que daí se frustram por causa de um resultado desse, e começam a tomar atitudes mentais que vão impactar no resultado posterior. E isso é um grande problema. Então, você entender os motivos que levam os lançadores e os experts a surtarem, faz com que você tenha melhores resultados. Porque você vai evitar de cometer esses erros. Um dos erros que a gente vê muito é a questão da expectativa. Você precisa entender a expectativa gerada. Porque às vezes o que você está gerando de valor nas redes sociais e o produto que você tem, talvez ele ainda não esteja tão amadurecido ao ponto de gerar valor para alguém. Às vezes o que você está querendo vender não é de tanto valor assim.
ou simplesmente é de valor, mas as pessoas ainda não têm tanta consciência do problema para conseguir ter a consciência da solução, para ter a consciência que o teu produto é a solução. Então é um processo que a gente sabe que não é do dia para noite. Sabe um erro que eu vejo que daí isso ocasiona e que eu acho tão triste, que é quando dá 0 vendas e a pessoa desiste. A pessoa ela acha assim, não é para esse caminho, eu vou mudar de nicho, eu acho que não é isso. Quantos grandíssimos players que tem por aí, que a gente conhece, que são muito bons, que tiveram 0 vendas lá no primeiro lançamento. Imagina se tivesse desistido. Eu ia fazer uma analogia disso que você falou agora, que eu lembrei da minha infância. Olha só. Bem, para quem é da geração PlayStation para frente, a gente sabe que tem um negócio chamado Memory Card, ou tem o HD lá do Play 5, do Play 4 lá, que você pode salvar o jogo. Tá tudo certo, você pode salvar o jogo. Você chega em determinado momento, você salva o jogo, beleza, tá tudo certo. Só que no nosso tempo de Mega Drive e de Super Nintendo, e sim, a Marcela tem o Super Nintendo e eu fui criado no Mega Drive, fui criado no Sonic e ela no Super Mario. Então, a gente tem essa pequena diferença aqui entre a gente também. Tá? Morro de inveja, eu tenho meu Super Nintendo original de quando eu era criança. Até hoje, cara, tá lá, gente. E funciona. E funciona bem ainda. É muito divertido. Tem que assoprar a fita, tudo aquilo, o clássico pro Super Nintendo funcionar. Tudo raiz, né? A gente tem o videogame lá e, a gente, quando dá um tempinho assim, a gente joga, é divertidíssimo. Só que nessa época de Mega Drive, de Master System, né, de Super Nintendo, não tinha esse papo de salvar jogo, entendeu? Então o que acontece? O que era muito comum? Tinha um jogo que eu gostava pra caramba no Mega Drive, que o nome dele é Street of Rage. O que é esse jogo? Você vai andando com os carinha na rua lá, daí você tem que bater nos punk, nos caras que estão na rua lá, e você encara o chefão no fim da fase, e daí se você passa a fase, você vai pra uma outra fase. Daí tinha a fase da rua, tinha a fase do barco, tinha a fase da praia, e era um monte de fase. Só que às vezes o chefão, ele era muito bom, e a gente morria, e perdia todas as vidas. Morreu, né? E a gente perdia todas as vidas. E quando a gente estava quase lá no chefão, quase no fim do jogo, lá no fim, às vezes simplesmente a gente morria. Ou às vezes acontecia algo que a gente não tinha controle. Ou então, eu consigo imaginar a cena também do seguinte, será que é o exemplo que você ia dar? Bem... Você ia dar mais algum exemplo? Ia. Na verdade, assim, o que já aconteceu lá em casa? A minha mãe é uma pessoa muito tranquila, em alguns momentos. Em outros, ela não era tão tranquila. Então, quando ela estava muito irritada, ou às vezes era para almoçar, era para jantar, alguma coisa, a gente estava colado no videogame, ela simplesmente arrancava aquilo da tomada, independente do que você está passando. Era como se ela tirasse a tomada dos aparelhos que te mantém vivo, entendeu? A sensação é a mesma. Ela simplesmente arrancava e você estava no último chefão e você não podia mais terminar o jogo. Sai daí, Pia, vamos almoçar! Vamos almoçar, não sei o quê. Pessoal, o que acontecia? Vocês acham que tranquilamente eu iria fazer o que era para fazer, ou almoçar alguma coisa, e eu voltaria da primeira fase em diante? Está tudo bem, se desligou agora é porque era para acontecer, era para eu praticar um pouco mais todas as fases. Pessoal, o que acontecia... Na verdade, aconteciam duas coisas. Primeira delas, eu surtava. Eu simplesmente surtava. E a segunda, eu apanhava por ter surtado. Porque não era pra surtar. Imagina, já se viu você desrespeitar a tua mãe, né? Você gritar com alguém, né? Então eu apanhava, né? Naquele tempo eu apanhava. Então, o que eu quis trazer com essa história? Naquele tempo, tudo aqui era mato. Tudo era mato aqui, né? O que acontecia nesse momento, que é a analogia que eu trago? Às vezes a pessoa faz um lançamento e ela se frustra por algum motivo. Às vezes ela fez 0 vendas, às vezes a CPL, o e-mail não foi distribuído, às vezes ia fazer um semente ao vivo e o YouTube caiu, a internet caiu e fudeu tudo. E o que a pessoa faz? No próximo vídeo a gente pode dar, desculpa ter te cortado, que você falou do YouTube da Pau, mas vamos deixar para o próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar... A gente já teve um semente que bugou tudo aí. Teve um semente que simplesmente o YouTube... O YouTube falou, não quero vocês aqui hoje, tá? E... Onde é que eu tava? Mas não foi nem a internet, era o YouTube geral que tava dando pau. Sim. Então, esses exemplos. Então, às vezes, quando a pessoa passa por isso, ao invés de ela recomeçar devido a algo que ela não tinha controle, ela surta. Ela fica xingando a mãe que desligou o videogame da tomada.
ao invés de simplesmente religar o videogame, entender que existiam outras prioridades, ou aconteceu alguma coisa, às vezes a energia caía, às vezes a luz caía, acontecia. E ia lá e voltava para recomeçar o processo, aprendendo com os erros. Então, eu vejo que essa analogia é bem poderosa. Gostei dessa analogia do videogame. Sabe o que eu lembro muito? Que a doutora Lúcia falou pra gente uma vez. Não brigue com o universo. Não brigue com o universo. Não adianta. Brigar com o universo você vai perder. Assim, a gente não tá envolvendo crença, nada. Então assim, se aconteceu alguma coisa que você não tem controle, não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar procurando culpados pra apontar o dedo, terceirizar a culpa e xingar e... Não briga. Foca. O que eu tenho controle? O que eu posso fazer? Vou fazer isso. Ok. Não posso fazer nada? Não tem aquela famosa frase que diz: se você tem um problema, ele tem solução? Então vai e soluciona. Ele não tem solução? Então solucionado está. Então, pessoal, isso é bom vocês guardarem. Levem isso em consideração a partir de agora, tá bom? E lembrem, tá? O principal porquê, a principal razão que vocês têm que ter em mente sobre fazer de tudo para não surtar, de encontrar uma forma de não surtar, é porque você vai impactar os seus resultados, se você fizer isso. Resultados financeiros, resultados dentro da tua saúde mental, você vai começar a perder controle mental, você vai começar a ficar estressado ou estressada, vai ficar nervoso, vai ficar nervosa, vai ficar tenso, daqui a pouco você tá dando coice em Deus e o mundo aí perto de você. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Fora problemas ainda mais graves, né? Problemas conjugais, às vezes problema de álcool, às vezes a pessoa ela começa a beber mais do que deveria, começa a ficar compulsiva alimentar, começa a fumar mais. Horríveis. É horrível, tá bom? Então tenham em mente isso, tá? Bem, Flávio e Marcelo, vocês têm alguma prova de que realmente ter controle do surto ajuda de alguma maneira? Você tem alguma prova disso, amor? Vários. Antes de você falar, eu posso dar a prova que eu vejo mais? Aham. Assim, eu não vou falar da gente, tá? Na minha cabeça tá assim, tipo um balãozinho aqui passando um monte de história. Eu não vou falar da gente agora, tá? Deixa a Marcela pra falar de alguma história nossa, mas... Deixa eu escolher qual das. Mas o que eu vejo nesse mundo digital aí? Eu vejo que a galera que já chegou num nível de lançamento, ou como lançador, ou como expert, eu vejo que essas pessoas, elas buscam uma alternativa mental, elas buscam algo que devolvam o equilíbrio, devolvam o autocontrole e algo que evite que elas surtem. Então, por exemplo, a gente vê galera fazendo meditação, fazendo yoga. Ou tentando, né? Ou tentando fazer, né? A gente vê, por exemplo, o Érico Rocha fazendo meditação lá, tudo baseado no... Como é que é o nome do cara lá? O Wim Hof. Wim Hof. Entrando lá na bacia de gelo, lá no freezer de gelo lá. E vendo muitos resultados extremamente positivos. Por quê? Porque esses players grandes do mercado, assim, de lançamentos, eles chegam num ponto em que ou eles buscam uma alternativa para desestressarem, ou eles bugam. Se tem um lançador estressado, com maus hábitos, sedentário, com 50 anos de idade, com 40 e poucos anos de idade, daqui a pouco tá infartando, daqui a pouco tá tendo um derrame, daqui a pouco tá tendo algum problema mais grave de saúde, daqui a pouco tá desenvolvendo uma pressão alta. Então, e é só ver o hábito do Érico. Ele medita, ele faz exercício físico, ele entra no freezer de gelo, ele cuida da saúde. Poxa, olha tudo que ele faz. Sim. Olha a pressão que ele vive, mas ele cuida daqui. E não só ele, né? Da mente, do corpo, do físico. E não só ele, outros players grandes aí no mercado, a gente vê que a galera tá indo pra academia, tá perdendo peso, tá se alimentando melhor, tá dormindo melhor. Tem vários que estão entrando também. Então, eu quero que vocês olhem e observem isso, né? O que eu e a Marcela trazemos pra vocês? A hipnose como uma alternativa de autocontrole, pra você buscar uma alternativa pra não surtar. A hipnose ajuda nesse contexto. Então, cola na gente aqui no Equanimidade que a gente vai ajudar vocês nesse aspecto também. Porque a hipnose, tem muita gente que pergunta pra gente assim, mas tem como fazer hipnose comigo mesmo? Sim, que é a auto-hipnose. Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Não vou entrar nesse contexto técnico aqui agora.
a gente faz outros vídeos falando mais sobre hipnose, propriamente dita, para você que se interessa. Mas, sim, a gente utiliza as questões da hipnose. A hipnose não é só para você deixar o coleguinha colado na cadeira, colar a mão, esquecer o nome, não. É para você ter o autocontrole. Você conseguir, nesse momento que eu tô estressada, que eu tô irritada, calma, mantenha o foco, ter o sangue frio. No momento que o meu gerenciador trava, ali na véspera do lançamento, que eu preciso estar rodando um remarketing que vai CPL ao ar amanhã, que ele simplesmente bloqueia, você acha que se não me deixar, se eu simplesmente não tiver controle nenhum, eu não vou surtar? É óbvio que eu vou surtar. Mas o que eu penso? Eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a tentar resolver, começo a demorar resposta, às vezes é final de semana. Calma, Marcela. Que outra alternativa você pode ter? Se tudo der errado e você não conseguir ter o gerenciador agora, foco, sangue frio mais do que nunca. Porque senão eu vou dar patada no Flávio, arrisco o Flávio ficar puto, irritado comigo, me mandar puta que pariu e dizer: gente, não vai fazer mais lançamento nenhum. Chega. Nunca vou fazer isso. Já fiz, galera, já fiz. Porque a gente surta. Só que daí quando a gente surta, a gente aprende o que pode fazer pra não surtar mais. Fala aí de algum momento nosso aí, amor, que você tem assim na tua lembrança, assim, mais clara, assim, de momentos em que a gente deveria ter surtado e não surtou. Deveria ter surtado e não surtou? Ou não deveria ter surtado e surtou? Pode ser também. Bom, um momento que aconteceu... Trazemos verdades, hein? Trazemos Sim, verdades. Claro, com certeza. A gente, no meio da semana de carrinho aberto, rodando remarketing, a CPL não, não era do carrinho aberto, era semana de CPL, então ainda tava rodando a campanha de conversão, né? E a lead tava cara. Então já tava rodando remarketing, né? De aula 1 no ar, aula 2 no ar, e a gente ainda tava captando lead. E a lead tava cara, e a lead tava cada vez mais cara, e criativo, e lead cara. E o Flávio não entende muito de anúncios. Ele entende, mas assim, ele não é a pessoa que senta na frente do gerenciador. Assim como eu não sou a pessoa que senta na frente do Premiere. E eu comecei a ficar nervosa com aquilo, vendo o dinheiro indo, vendo ficar mais caro. Por mais que eu sabia que era, beleza, tem questão da sazonalidade. Eu tava acompanhando algumas outras pessoas que também estavam comentando que a lead tava mais cara. Mas não adianta, a gente fica nervoso. A gente começa a ver o dinheiro indo ali. E era um dinheiro que não era assim, tipo, tá tudo bem, esse dinheiro simplesmente vai, a gente não vai à falência. Sim, esse dinheiro fazia falta pra gente. E indo, e aí eu começando a fazer cálculo, meu Deus do céu, quantas vezes a gente precisa fazer pra daí conseguir. E tava, tipo, só aumentando muito. E eu comecei a ficar muito nervosa. Eu comecei a ficar estressada, comecei a ficar irritada, comecei a ficar ansiosa. E eu comecei a compartilhar isso com o Flávio, de meu Deus, a gente tá ficando cara, a gente precisa... Eu comecei a compartilhar coisas que o Flávio não entendia. Meu Deus, olha aqui no gerenciador e querendo mostrar pra ele. Sim, natural, compartilhar ali o que tava acontecendo. Só que o Flávio não tava entendendo muito daquilo. E aí, na cabeça dele, a Marcela tá estressada, nervosa, puta, irritada, dinheiro indo. Dinheiro, eu acho que você entendia só a parte ali. Tá indo dinheiro, tá indo dinheiro, não sei o que fazer. Era o que eu entendi. A Marcela tá cada vez mais irritada, tá descontando em mim e dinheiro tá indo. E com a minha cabeça nas outras coisas que eu tinha pra fazer, porque eu tinha que editar CPL e fazer uma porrada de coisa ainda. E aí, nesses momentos, eu, extremamente nervosa, irritada, não fiquei presente pra isso, pra eu me acalmar e também não passar pro Flávio, acabei surtando. E acabei gerando surto no Flávio. Que o Flávio falou: se tá tudo caro, então para tudo essas merda. Para essas campanhas então. Também Se o problema é dinheiro indo, então cancela todas essas porra. Porque eu tava surtada por causa, na cabeça dele passando, o dinheiro tá indo, o dinheiro tá indo, o dinheiro tá indo. O dinheiro tá indo, ela não consegue reverter. E aí, mandou eu parar todas essas porra. Como eu já tava surtada também, fui lá e cancelei tudo. Ele falou: se você não cancelar, eu mesmo cancelo. Eu falei: puta que pariu, o Flávio nunca abriu um gerenciador, ele vai abrir o gerenciador, vai deletar todas minhas campanhas aqui, vai foder tudo. Ai, meu Deus do céu. E aí, olha, vai dizer, olha... A gente brigou, eu surtei, gerou um problema conjugal. O Flávio surtou, a gente brigou, gerou esse problema. No momento da CPL... E a gente faturou... Não, só que calma. Só que aí a gente conseguiu... Aí o que aconteceu? Eu esperava o Flávio dormir, porque assim, eu não conseguia deixar pausadas as campanhas. Isso, tipo, me consumia.
Porque eu sabia do prejuízo financeiro que isso ia causar. Marcela tá reclamando, mas queria continuar. Não, entendeu? é porque assim... Tava dando resultado, só que tava ficando mais caro. Só que eu sabia que tava acontecendo num panorama geral. Tava tudo... Eu tava nervosa, mas a coisa não tava assim desastrosa. E outra, o surto faz com que você não tome as melhores decisões. Exatamente. E você fica patinando. Talvez por eu estar cega naquele momento, eu não conseguia ver algumas otimizações ali que estavam muito claras na minha cabeça, na minha frente. Ali no gerenciador, que se eu tivesse calma, tranquila, com sangue frio, eu faço uma otimização aqui, coloco outro criativo ali, muda isso aqui, muda tal público, já resolveria. Mas eu fui me deixando consumir. Levei isso pro Flávio, que aconteceu isso. Só que daí eu esperava ele dormir e fui lá e ativei as campanhas de novo, deixei. Só que daí, qual que era o prejuízo? Porque eu tinha que esperar, eu não podia mexer no gerenciador quando o Flávio tava olhando. E eu tava surtado, eu tava pé da vida, eu falava, olha, não me fale um segundo sobre isso e cancela. Não mantém isso ativo. Aí a gente continuou o lançamento, só que essa semana de CPL tava um clima horrível entre nós. Aí até que a gente conseguiu amenizar o clima, a gente foi resolvendo a situação, aí a gente abriu o carrinho, as coisas resolvendo, mas assim, tudo ainda num clima ainda meio tenso, meio amistoso, que vem um resultado extraordinário, um ROI muito bom, mas que a gente ficou frustrado. Por quê? Porque tava numa expectativa além, tava numa expectativa muito maior. E mentalmente a gente cansou muito por causa de toda a discussão e todo o estresse gerado. E daí a gente se questiona, será que eu quero fazer isso de novo? A energia que a gente poderia estar focando no lançamento, nas etapas do lançamento, que a gente sabe o quanto gasta energia, o quanto a gente precisa estar bem física e mentalmente, a gente estava gastando essa energia discutindo. Exato. Bem, eu acho que ficou claro. Acho que um exemplo bem pontual, talvez você já tenha passado por isso também, então se quiser mandar pra gente nos comentários, vamos ficar muito felizes aí em ouvir o seu comentário. E aí agora, outro exemplo que era pra gente ter surtado e não surtamos, é exatamente esse mesmo exemplo, só que invertido. De, peraí, a lead tá ficando cara? Calma, espera, o que a gente pode fazer? Eu sei, eu já aprendi com outro lançamento que deu bosta, não vamos cometer o mesmo erro. Aí eu, por exemplo, começar a ver a lead tá cara, eu saber assim, não adianta eu ficar reclamando. Primeiro, reclamar nunca vai adiantar. Ah, mas eu só tô comentando. Você comenta com alguém que não entende, se alguém vai entender que você tá reclamando. Comentar é reclamar também. Tá? Aí, mas assim, o que eu posso fazer? Eu comecei a pesquisar na comunidade, eu comecei a conversar com outras pessoas, eu comecei a olhar com mais sangue frio, a utilizar muita auto-hipnose pra eu ficar com controle mental de calma, Marcela, tá tudo sob controle. Tá mais caro? Tá. Tem várias pessoas que estão comentando que tá mais caro? Tá. Você pode fazer alguma coisa em relação a esse valor? Pode. Você pode aumentar o número de criativos, você pode mudar os públicos, você pode mudar... você pode fazer N coisas. E se porventura continuar esse valor, você escolhe se você permanece, se você desativa alguma campanha, o que você faz. Mas calma, não vai, você ficar surtada não vai fazer o preço da lei diminuir. Exatamente, não é isso que vai ajudar de alguma maneira, tá bom? E aí, eu simplesmente, não é que assim, eu tava nervosa, surtada, mas eu não tava transparecendo. Ah, eu vou colocar uma armadura pra não passar. Não, eu comecei a utilizar muita auto-hipnose pra eu me manter focada, sabe, controlada, com sangue frio, pra continuar fazendo o que eu tenho controle, e o que eu não tenho controle, tá tudo bem, vou focar em outras coisas. Porque eu não faço também só a parte do tráfego, não, né? Quem já ouviu os outros vídeos também, nós dois somos experts, lançadores e nós agência. Nós agência, exatamente. A gente não tem ninguém trabalhando com a gente. É nós dois só, tá bom? E as nossas cachorrinhas aí, as nossas filhas de 4 patas aí, que dão todo o suporte emocional pra gente. Ai, dão mesmo. Então vamos lá. Alguns questionamentos. Você tem mais algum outro exemplo que a gente poderia ter surtado, mas a gente não surtou? Não me vem nenhum assim na cabeça, assim, pra agregar nesse tipo de assunto agora, sabe? Eu vejo um outro exemplo bem claro, que a gente comentou nos outros vídeos, mas agora bem resumidamente, que por eu ter aprendido a maneira como você funciona em relação a quando você está editando, que te interromper algo que primeiro começa a te deixar nervoso, começa a te deixar irritado, começa a te fazer perder o foco, você vai ficando mais ansioso, vai ficando estressado, até que chega uma hora que você surta,
eu consigo simplesmente, é só, Marcela, deixa o Flávio fazer o que ele tá fazendo e aí não surta. É exatamente isso. É bem simplista, né? Claro, mas tem que ter um equilíbrio sobre tudo isso, né? Para que a gente consiga trabalhar bem. Ter harmonia. Ter os dois, cada um vai... Um cede aqui, o outro cede ali, não faz mal pra nenhum dos dois. Vai se entendendo o jeito de um de outro, né? Nossa, com certeza. Talvez na sua cabeça existam alguns questionamentos, né? Eu acredito que um questionamento que vem na cabeça das pessoas agora, nesse momento, é o seguinte. Mas peraí, esse mundo de lançamento digital é um mundo de estresse. Então tem que ser uma coisa com surto. Se não estiver surtando, né? se estiver tudo muito zen, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, se você estiver muito zen. A questão é que a grande maioria das pessoas não sabe combater situações como essas. Inclusive pessoas que ganham milhões aí com lançamentos digitais, tá? Tem gente que ganha milhões e milhões e não sabe combater mentalmente, emocionalmente, situações que geram praticamente um surto na vida da pessoa, tá? A pessoa, ela simplesmente surta por N situações, ela vai detonando a saúde mental e física dela, né? E por mais que esteja ganhando milhões, ela continua vivendo uma vida de intenso surto. E tomando decisões cada vez mais prejudiciais, né? Só que como as pessoas entram nesse mundo digital vendo tudo isso, as pessoas acham que tem que ser assim. E não tem que ser assim. E o principal problema disso, na minha visão, é a expectativa. Se você tem uma expectativa muito alta sobre algo dentro do mundo dos lançamentos, me desculpa, mas você vai se frustrar. É completamente diferente de você deixar de fazer o que precisa ser feito para você ter melhores resultados. Tem uma diferença muito grande. Se você trabalha focado em dar o teu melhor, é uma coisa. Você trabalha criando uma expectativa e se frustra quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, são coisas completamente diferentes. Então, assim, nossa dica, de boa, assim, na cara dura, para de criar expectativa. Faz o que tem que fazer, tá? Baixa a cabeça e trabalha. Baixa a cabeça e trabalha. Não questiona, só baixa a cabeça e trabalha. Claro, tenha a... Não vou dizer meta, também não vou dizer expectativa, mas, por exemplo, você tem ali setado, ok, eu tô investindo X, então o mínimo de faturamento que eu miro é tanto, esse faturamento aqui é o ideal, esse aqui é o faturamento muito bom. Só que você, sabe, você não fica com aquela expectativa, tipo, meu Deus do céu, e aquilo vai te consumindo. Você não pode deixar isso acontecer, porque se isso acontece, a probabilidade de frustração, ela existe. Planejamento. Exato. Planejamento. Você ter o planejamento é uma coisa, você criar uma expectativa do nada, sem ter dados, é outra coisa. Por exemplo, a gente quando faz um lançamento, a gente espera que pague o investimento. A gente quer ter mais resultado. Só que criar uma expectativa ao ponto de que a gente possa se frustrar pelo fato de a gente não ter conquistado aquela expectativa criada, isso pode trazer muito problema. Ou até mesmo no caso, quando não pagou o investimento, a gente não ficou frustrado, porque a gente pegou todo o aprendizado que a gente teve com aquele lançamento. Tudo. Porque a gente sabe quantas etapas envolve o lançamento. A gente focou assim, peraí, eu posso olhar pro lado de, putz, a gente investiu isso aqui e nem isso aqui retornou, ou vamos olhar para os aprendizados que esse lançamento nos trouxe. Exatamente. Um exemplo que eu dou dentro desse contexto é a história da Mega Sena. Você se frustra quando você não ganha na Mega Sena? Não. Sabe por quê? Porque você não criou uma expectativa. Porque na tua cabeça você não vai ganhar. Você sabe, é 1 em 50 milhões, não sei se eu vou ganhar, não vou. Né? Jogando a Mega da Virada aí. Tipo, você não cria uma expectativa, você quer ganhar. Você imagina como seria ganhando aquela montanha de dinheiro. Só que você não cria uma expectativa ao ponto de você se frustrar, de você surtar, de você ficar deprimido quando você não ganha. Eu acredito que seria a mesma coisa de você, por exemplo, tem pessoas que fazem o 6 e 7 no primeiro lançamento? Tem. Mas você criar essa expectativa e você ficar completamente frustrado porque você não fez o 6 e 7 no primeiro e desistir de tudo e não seguir aquele ciclo evolutivo, indo passo a passo, peraí, calma, é bem diferente.
Que nem a gente falou, é como você tá na última fase de Super Mario, acabar a energia de casa e você nunca mais jogar o jogo de Super Mario. Porque você tá puto, você surtou, você nunca mais quer saber desse jogo. Você ficou bravo com o Mario. Você ficou bravo com o Mario. Tipo, o Mario não tem nada a ver. Acontece, são fatores, né? Uma outra questão que eu acredito que na cabeça das pessoas existe é o seguinte. Eu já tentei controlar os meus surtos, me autocontrolar e não consegui nada. E não consigo. Talvez você não está fazendo do jeito certo. Talvez você literalmente está tentando. Quem tenta não faz, né? Quem faz, faz. Quem tenta não consegue chegar lá. A palavra tentar já remete à falha. Então, se você fica tentando, né, não vai dar certo. A gente coloca na mesa uma proposta chamada hipnose. É a forma que nós encontramos de ter equanimidade, de a gente lançar sem surtar. Essa é a ferramenta que a gente utiliza, de uma maneira aplicada. Então fica o convite para você aprender com a gente essas possibilidades aí, para você, quem sabe, encontrar uma forma de você parar de surtar. E ter resultados melhores aí e tá de bem consigo mesmo, né? Exato. Falei bonitinho, né? Consigo mesmo, com o seu lançador, com o seu expert, com sua família, com o seu cônjuge. Seu cônjuge? Cônjuge. Gente, eu sei, tá? Eu falo brincando cônjuge, tá? O cônjuge. Cônjuge. Seu marido, mulher, filhos, família, amigos. Cônjuge. Seu cônjuge. Qual é o jeito errado de você tentar controlar um surto no meio de um lançamento? Qual que é o jeito que você acha errado? Você tem alguma ideia? Jogando tudo pra cima e indo dormir. Não, o jeito errado. Você tá colocando a sujeira embaixo do tapete. Sujeira existe. Porque você vai acordar, e a hora que você acordar, você vai estar com menos tempo, você vai estar mais irritado, você vai estar mais surtado. Assim, é importante você ter um sono de qualidade. Isso é fato. Não, o que eu falei foi assim, Tá. tipo, tô no meio da tarde, são 3 horas da tarde, eu me propus, sei lá, escrever uma cópia. Tô aqui tentando, meu Deus do céu, tentando, olha. Não vem, meu Deus do céu, Aí eu mudo pro tráfego, meu Deus do céu, tá dando errado, que não tô conseguindo, a hierarquia dos públicos tá dando errado. Ok, peraí, o Flávio, ele tá no plantão, então eu vou tentar aqui mexer nas edições, porque precisa do Nutella de hoje. Ai, meu Deus do céu, tô fazendo, tá dando tudo errado, tô ficando ansiosa, tô ficando nervosa, calma, eu vou passar um café, mas meu Deus do céu, o tempo tá passando, tinha que tá... Ai, foda-se, vou dormir. Calma, não é assim. Né? Então, essa é uma forma errada. Tem uma outra forma errada que eu acho. Eu fugi do script, sim. Não, mas que você me falou veio algo que acontece bastante. Mas você falou algo bem interessante, porque, assim, existe uma coisa, você ir descansar se você não tá bem, né? E existe uma coisa de você simplesmente chutar o balde e falar, sabe, foda-se. Dormir pra fugir do problema momentaneamente. Quando você abre o olho, o problema tá lá de novo, né? Então, a forma que eu ia falar agora é um puxãozinho de orelha do ponto de vista médico até mesmo, tá? Porque eu vejo muita gente tentando controlar surto, tentando se acalmar, tentando controlar a ansiedade, tomando remédio, tomando substâncias aí, sem orientação médica. Tá bom? Às vezes tem um remedinho lá, que a minha mãe toma, um remedinho que minha prima toma, minha mulher, meu cônjuge toma. Cônjuge. Então, às vezes, a pessoa fala assim, sabe de uma coisa? Eu tô muito nervoso, muito estressado, tô surtando, preciso tomar um remedinho para me acalmar. E a pessoa faz tudo isso sem uma orientação médica, tá bom? Então, fica o puxão de orelha aí. Se você toma remédio sem orientação médica para você controlar os seus surtos aí dentro do mundo do lançamento, o senhor ou a senhora estão errados, tá bom? Não façam isso. Procure um médico para fazer esse acompanhamento, um psiquiatra, procurem psicoterapia, um psicólogo, procurem terapia com hipnose, também é uma alternativa muito poderosa, e fiquem com a gente para vocês aprenderem um pouquinho mais aí como vocês podem utilizar até mesmo a hipnose para ter equanimidade, para controlar tudo isso. Para que você não precise. Mas ficar tomando remédio sem orientação médica do jeito certo não é uma forma de resolver esses problemas aí. Pelo contrário, causa muito mais problema, Tá né? bom? E tem uma outra forma... Nossa, liguei um corte geral aqui agora. Oi? Por quê? Por que eu cortei? Falei, gera muito mais problemas. Falei, então, temos um outro. Não, gera muito mais problema, sim. É que eu entrei já e eu comecei a entrar no outro ponto aqui. Vamos brigar, chega aqui. Brincadeira, Vamos brigar. Traga os revólveres aí, vamos resolver isso na dentinho. Vamos. Traga uma espada. Seguindo, vamos começar com a utilidade. Vamos dar utilidade pra eles aqui. Não ter tempo pra você se reestabelecer, tá? Então, esse ponto é importante também, por quê? Porque essa é uma forma completamente errada de você resolver problemas do lançamento. Você precisa ter tempo para você descansar.
Se você tiver com corpo e mente cansados, Você não vai render. você não vai render. Você não vai ter uma copy legal, você não vai conseguir focar na edição, não vai conseguir focar no gerenciador, criar público, né? Tipo, Você vai fazer um monte de besteira e às vezes a coisa óbvia tá na tua cara, mas você tá tão estafado mentalmente que você não consegue ver aquilo. Quantas vezes já aconteceu com você, às vezes, de ficar um tempão buscando uma solução para algum problema e não vem. Aí você dorme, não dormir naquele momento daquele jeito que eu falei de fugir do problema. Não, você dorme à noite mesmo, tem uma noite boa, um sono de qualidade, você acorda, aí quando você tá assim com a mente limpa, você fala, nossa, é isso! Ou então você passou o dia inteiro na frente do computador cansado, com uma garrafa de café, tentando escrever uma copy, não sai. Aí de manhãzinha assim você vai lá, escreveu. rapidinho. Por quê? Porque você está descansado. Então você não investir tempo para se restabelecer fisicamente e mentalmente é uma forma completamente errada de você resolver problemas. E você vai surtar também, porque os problemas não vão ser resolvidos. Você vai estar cansado, vai estar cansada e as coisas não vão ser resolvidas, né? E quanto mais cansado a gente tá, mais intolerante a gente fica, mais irritado, mais tudo pra bomba explodir e pra gente surtar. Pessoal, o ser humano ele é muito óbvio em muita coisa, tá? Então é assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. E vocês precisam estar cientes disso, tá? Então agora vem os questionamentos. Qual é a forma certa de controlar todos esses surtos que a gente está falando? Nossa, auto-hipnose é maravilhoso. Então existe uma ferramenta chamada hipnose, que a gente chama de paixão, que é a forma mais bacana que a gente encontrou de controlar todos esses surtos, tá bom? E a gente tem uma surpresinha pra vocês aí, tem uma surpresinha bacana aí que vocês vão gostar, tá? Mas assim, antes de a gente entregar esse presente, essa surpresa pra vocês, eu tenho algumas dicas, tá? Uma dica assim, de um jeito certo, na verdade não é uma dica, né? Na verdade é uma forma correta de você resolver os problemas. É realmente você criar realidades dentro da tua mente, é parar para fechar os olhos e imaginar, tá? Imaginar como você pode resolver esse problema. Só que de uma forma mais tranquila, sem você estar imerso no problema. É você simplesmente reservar uns minutos para você sentar num lugar confortável, agradável e imaginar possibilidades de solução do problema. Sabe uma forma que eu vejo de exatamente isso que você falou assim, na hipnose a gente chama de dissociar, como se fosse terceira pessoa. Imagina se um amigo teu tivesse com esse problema e você tivesse que ajudar ele com a resposta. Como você resolveria, né? Como que você resolveria esse problema se o seu amigo tivesse esse problema, se algum familiar seu tivesse esse problema, seu cônjuge tivesse esse problema? Como você resolveria esse Aquele problema? teu amigão que também tá no mundo digital, que também é lançador, que também é expert, tá com esse problema. Que dica você daria pra ele? Então, isso é um exercício muito legal para vocês praticarem. É um exercício muito legal para vocês praticarem no dia a dia, assim. Eu vejo que é muito poderoso isso. Você começa a criar essa realidade mental, essa imaginação guiada para você ter uma possibilidade. Às vezes é um insight, às vezes é um estalinho que vem na cabeça e fala assim, era isso. É óbvio! É óbvio, tá resolvido. E às vezes as soluções, elas não vêm do nada. Elas vêm, né? Às vezes ela aparece do nada quando a gente simplesmente sai do contexto do problema e entra num local leve, num momento em que a gente se desconecta desse mundo digital. Se a gente se desconecta, talvez a gente tenha mais facilidade para ver soluções. Exatamente. Isso é bom. Então, às vezes é bom você reservar um tempinho para você fazer algo diferente, porque Muda às o vezes foco. porque às vezes mudando o foco, você às vezes pode encontrar uma solução para o problema. E claro, fazendo isso também você vai diminuir o estresse, vai ter um controle maior dos surtos que você tem aí. Exatamente. Vamos pro exercício? Vamos pro nosso presente? Sabe o que eu ia dizer? O nosso Instagram ainda não atualizou, né? Não. Então, se eu não me engano, tem 5 minutos. Então, eu ia dizer qualquer coisa pra gente encerrar aqui. Você deu a dica, dá a dica pra gente finalizar aqui. E aí, quem quiser o exercício, logo em seguida, Exatamente. o próximo, daí é o exercício guiado da dica que o Flávio vai dar. Aí você pode escolher se você mesmo quer fazer a dica ou se você quer a dica guiada. Quando você estiver mentalmente estafado, você estiver tenso, né? Você estiver surtado, lembra das nossas palavras aqui.
Reserve 5 minutos do teu dia. Você pode até colocar o despertador no teu telefone, né? Um timer de 5 minutos. Senta num lugar confortável e pratica o que a gente chama de silêncio mental. O que é silêncio mental? Não é ficar sem pensar em nada. Silêncio mental é o seguinte: é você fechar os teus olhos, respirar fundo, se concentrar na sua respiração e não se prender a pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vêm na nossa cabeça, eles aparecem na nossa mente. A diferença é que na grande maioria dos pensamentos a gente fica se prendendo. Então a gente começa a dar atenção para os pensamentos. No silêncio mental, o que nós queremos que você faça é que você simplesmente não se prenda a nenhum pensamento durante 5 minutos. 5 minutos. Pratica esse silêncio mental. E depois de 5 minutos, vai tocar o despertador, vai tocar o timer, você vai abrir os olhos. E se você quiser dar um feedback pra gente aí, você pode dar um feedback mandando um direct ou até mesmo comentando aqui nesse vídeo, no IGTV, no YouTube, no Facebook. E a gente vai ficar muito feliz com o teu feedback. Então, bem, é isso. Você quer compartilhar mais alguma coisa com o pessoal aí? Eu acredito que ficou bem completo, né? Bem completo. Acho que ficou legal. Claro, a gente tem muita coisa pra falar, mas é por isso que a gente tá aqui e vamos continuar aqui. Podem contar com a gente, porque a gente sabe dos malefícios que isso aqui, ó, nossa cacholinha causa nesse mundo digital, como lançador, como expert, nas relações entre os profissionais, entre pessoas que não tem nada a ver com esse mundo, mas que convivem com você. E o prejuízo financeiro que você tanto trabalho tem lá, tá fazendo tudo certinho do teu lançamento, e aí por uma questão mental você mete os pés pelas mãos e tem baita no prejuízo financeiro. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, tá? A gente fica muito feliz com vocês. Não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se você tá no Facebook e no Instagram, deixa o teu like aqui no vídeo, aqui embaixo, clica no curtir aí, tá? Até mesmo você pode compartilhar esse vídeo com outros lançadores experts aí que podem se beneficiar desse conhecimento. Tenho certeza que irão agradecer muito. Com certeza. E aí no Instagram, não deixa de curtir, comentar também o vídeo, também nas redes sociais aí. A gente vai ficar muito feliz com a tua participação. E manda um direct pra gente se você tiver alguma dúvida, algum questionamento. A gente vai ficar muito feliz em responder todos vocês. Tá bom? Então é isso. E para quem quiser, vamos para o próximo com exercício? Exatamente. No próximo vídeo, então, já procura aí, já tem o próximo vídeo. Você já pode procurar aí pra gente fazer o exercício já, para você poder aproveitar os benefícios da hipnose e do que a gente tanto ensina. Fechou, meus amigos? Fechou. Então é isso. A gente se vê, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Bem, vai estar gravando. Vamos lá? Gravando. Peraí, pressão. Não saiu. Opa, fala galera. Do Instagram, Facebook, estamos entrando também, YouTube também. Ao vivo. Coisa aqui, muito Deixa legal. eu entrar. Deixa eu entrar aqui no Orkut, peraí. Começando a transmissão bate-papo do UOL. Beleza, já estamos ao vivo no Mirk também. Beleza. E no AOL também estamos ao vivo. E o ICQ você entrou? Já, tô começando a live no ICQ. Live no ICQ agora, pessoal. Meu Deus, por que a gente tá falando essas coisas? A gente fica falando essas besteiras aí. Daí o pessoal daí sai do vídeo e não fica. Fique. Tem muita coisa boa pra gente conversar com vocês.